Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo este vídeo. Eu me chamo Gumari, eu sou professor de matemática e você está no Corujão das Contas. Vamos resolver uma série de potências. Vamos lá, você está na playlist de série de potências. Deixe seu like neste vídeo para eu ver que o conteúdo está sendo bom. Compartilhe com os coleguinhas para todo mundo conhecer esse canal e aprender a matemática de um jeito bacana. E deixa um comentário também. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha cara, apesar de não ser a mais bela das coisas que vai aparecer aqui na aula. E, cara, tô conseguindo não. Deixa aí. Vambora. Pessoal, determine o raio e intervalo de convergência da série de potências abaixo, da série abaixo, tá certo? Quando a gente resolve esse tipo de série legal, esse aqui é um exercício fora de série. Oh, professor, como você está engraçado. Muito obrigado. Agora concentra na aula. Determine o raio e intervalo da série abaixo. Raio e intervalo são de convergência, são os valores ao qual x, que é uma variável real, satisfaz a série ser convergentes, tá bem? Então nós vamos encontrar esses valores. Já falei para vocês nos vídeos passados de que para verificarmos a convergência ou divergência de uma série de potências com x real, nós vamos utilizar o teste da raiz ou o teste da razão, tá bom? O teste da raiz consiste em fazermos um limite da raiz enésima do módulo de AN. AN é o termo geral da série, com N tendendo ao mais infinito. E o teste da razão consiste em calcular o limite da razão, ou seja, da divisão de AN mais um sobre AN, legal? Quando N tende ao mais infinito. Nós queremos que esse limite dê um valor menor do que um para de fato nos certificarmos de que essa série ela é convergente, ok? Nesse caso aqui, como nós temos apenas a potência de n, né, no x, tá bom? Eu vou falar sobre esse n ao cubo aqui. Nós vamos utilizar o teste da raiz, beleza? Não precisamos do teste da razão. Ele é mais utilizado em caso de fatorial ou uma multiplicação de diversos fatores naturais. Então, ó, escritinho, hein? Utilizando o teste da raiz, temos. Utilizando o teste da raiz, nós temos o quê? Vou aplicar o teste da raiz neste camarada. Camarada, no caso, nessa série, tá bom? Então fica o seguinte: limite da raiz enésima do módulo de AN, com n variando, né, com n tendendo ao mais infinito. Quem é a raiz enésima do módulo de AN? Raiz enésima do módulo de n ao cubo vezes x elevado a n. Show de bola? N ao cubo x elevado a n, com n tendendo ao mais infinito. Aqui, pessoal, vejam só. O módulo de x ele vai sair porque ele está na potência n dentro de uma raiz enésima. Então aqui ele fica apenas módulo de x. Essa raiz enésima de n ao cubo, que eu vou falar um pouco melhor dela com vocês. Se você já estudou regra de L'Hopital, vou fazer um cubo aqui, né, em vermelho. Regra de L'Hospital, regra de L'Hopital, L'Hopital, o que for, tá bom? Não é hospital, é regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital, um grande resumo, ele nos diz que quando nós temos um limite, beleza, de uma função f de x sobre uma função g de x, com x tendendo a um determinado valor a, e esse limite ele dá algo da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, nós podemos derivar a função de cima e a função de baixo. Porém, na regra de L'Hopital também nós temos diversas formas indeterminadas para utilizarmos uma manipulação e depois cairmos aqui na regra de L'Hopital. Num limite dessa maneira,
tá bom? Não é o tópico do vídeo falar sobre regra de L'Hopital totalmente. Raiz enésima de n elevado a p. P, um valor real qualquer que eu ponho aqui para vocês? Um valor real qualquer, P pertencente aos reais. Obviamente, diferente de zero, tá bom? Né? Vamos pegar um P diferente de zero, então vai ficar raiz enésima, número um. A questão não é essa. A questão é que um número, vou colocar P, um valor positivo, tá bom? Natural positivo. É, real positivo. Show de bola? Esse P aqui, ele sendo um número, ele não vai mudar para onde o n está sendo levado, tá bom? Isso daqui fica o limite de n elevado a p sobre n, com n indo ao mais infinito. Esse n aqui embaixo vai ao infinito. 1/p ele tende a zero. Então nós temos uma indeterminação da forma infinita elevada a zero. Utiliza manipulação, chega na regra de L'Hopital, que isso daqui, depois de várias e várias contas, vai dar 1. Ok? Era isso que eu queria dizer para vocês. Por quê? Esse limite da raiz enésima de n ao cubo, ele dá 1, tá bom? Ele dá 1 utilizando regra de L'Hopital. Como aqui é um exercício de série de potências, tá bom? Nós vamos utilizá-lo mais rapidamente. Mas tem outra playlist de série de regra de L'Hopital, onde resolvo um monte de limite de regra de L'Hopital, inclusive com essas indeterminações, ok? Então, vou continuar daqui. O importante é compreender isso daí. Eu não jogaria aqui do nada a coisa. Esse limite, então, aqui, ele tende a 1, tá certo? Aqui vai ficar apenas módulo de x como resultado. Não tem mais o que escrever. Se você tende a sua variável, né, ao valor ao qual ela está tendendo, no caso n, ao infinito, você já põe o resultado direto. Como nós queremos valores de x que sejam menores do que um, porque é o que vai satisfazer a convergência dessa série, então nós temos aqui módulo de x menor do que um. Módulo de x menor do que um, pessoal, a gente lembra da forma geral, né, com que sai um resultado de um limite por teste da raiz ou teste da razão. É o módulo de x menos a menor do que r, onde r aqui é o raio de convergência e a é o centro do intervalo de convergência, beleza? Para isso, nós já temos aqui que o raio de convergência, o RC, ele é um raio de convergência é sempre um valor positivo. Utilizando a definição de módulo, nós chegamos em menos um menor do que x, menor do que um, beleza? Menos um menor do que x, menor do que um. Menos um e um são os extremos desse intervalo de convergência, dado que o centro ele é zero, porque o módulo de x menos zero é simplesmente módulo de x. Então aqui fica zero, um positivo, um negativo, ele para aqui no menos um. Nós precisamos verificar agora se essa série ela é convergente ou divergente em cada um dos pontos. Então, vou pegar o x igual a menos um, substituir na série e verificar sua convergência ou divergência. Pegar o x igual a 1, substituir na série e verificar sua convergência ou divergência. Então, prof, para x igual a menos uma unidade. Para x igual a menos um, galera, não tem mistério. Isso daqui, né, variando de um ao infinito, que fica n ao cubo menos um elevado a n, tá certo? Isso daqui é uma série alternada. É imprescindível saber resolver uma série alternada, tá bom? O termo geral de uma série alternada é quem está fora, multiplicando aqui o alternador de sinais, nós vamos aplicar um limite nele. Na série alternada, pessoal, tem que satisfazer três coisinhas para a série ser convergente. Vamos recordar? Série alternada. Precisa satisfazer três coisinhas para a série ser convergente. Quais coisinhas, prof, que precisa satisfazer? Primeiro, o termo geral, a n, eu vou utilizar bem n, tá bom? Que a n já utilizamos lá na série principal. Precisa ser positivo, decrescente,
né, para todo n natural, e o limite de Bn tem que ser igual a zero. Se esse limite de Bn for diferente de zero, já pelo critério do termo geral, essa série diverge, tá bom? Aqui para todo n pertencente aos natura, e aqui também para todo esse A de cabeça para baixo, n pertencente aos naturais. Esse n com tracinho é o conjunto dos números naturais. O Bn aqui no caso, ele é esse n ao cubo, tá bom? A gente já observa aqui, ó, o limite de n ao cubo, ele é igual a mais infinito, tá certo? Quando n tende ao infinito, aqui quando n tende ao infinito, que obviamente é diferente de zero. Então, a série, eu não estou sejado aqui só para separar essa galera, a série diverge quando x igual a menos 1. Show de bola. Simples. Legal. Não tem muito o que fazer. Ah, não precisei verificar que é positivo? Tá, positivo visualmente a gente observa. Numa questão, né, de série alternada mesmo, teria que fazer tudo. Mas aqui ele já nem é decrescente, tá bom? E o limite é diferente de zero. Já vai direto no limite. Se o limite nem der zero, nem tem mais o que fazer. Agora, prof. Ei, para de conversar aí vocês. Saudade de uma sala de aula. Para x igual a 1, nós temos o seguinte: série n variando de zero ao mais infinito de n ao cubo 1 elevado a n. Pessoal, série de n ao cubo, tá certo? Série de n ao quadrado, essa galera vai divergir pelo próprio critério do termo geral. Então, limite n ao cubo com n tendendo ao mais infinito. Isso aqui é igual ao infinito. A série diverge pelo critério do termo geral. Então, como é que fica esse raio em intervalo de convergência, né? Intervalo de convergência, ele é aberto aqui no -1 e aberto no 1, beleza? O raio de convergência, ele é 1. O centro de convergência, A, ele é 0, beleza? Se eu faço um desenhozinho aqui, bolinha fechada, no -1, aqui o 0, opening, e bolinha fechada aqui também, no 1. Show de bola! O que que a gente precisa verificar então no exercício como esse é qual teste que será utilizado, o teste da raiz ou o teste da razão. Lembrando que esses testes, pessoal, lá no final, o resultado, nós vamos colocar que é menor do que 1 para a gente saber qual a condição de x para que esse limite seja menor do que 1. Consequentemente, qual a condição de x para que o resultado seja menor do que 1, que consequentemente vai fazer com que a função seja, com que a série seja convergente, beleza? Pessoal, ótimo vídeo, que vocês tenham uma ótima tarde de estudos, noite de estudos, manhã de estudos, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Deixa um like aqui no conteúdo para o prof saber que está sendo um conteúdo bacana, está acrescentando alguma coisa de fato em sua vida. Um forte abraço para vocês. Estão aparecendo os vídeos aqui já tem um tempinho, né? Até o próximo vídeo.